E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tipos textuais. Olha só, antes da gente começar, só um detalhe. Se você não assistiu a aula sobre texto e discurso, primeiro volta lá e assiste aquela aula que é para você entender o que é um texto, o que tem por trás de um texto, né, que faz ele ter o sentido que ele tem, a forma que ele tem. E depois você volta aqui e assiste esse vídeo. E outro detalhe, esse assunto aqui na verdade são dois, é tipos textuais e gêneros textuais. Eu optei em dividir em dois vídeos para não ficar maçante nenhum deles, ok? Então primeiro você assiste esse aqui, depois você vai e assiste o vídeo sobre gêneros textuais, tudo bem? Então olha só, vamos começar? Primeiramente uma introdução, né? O que é esses tipos textuais que a gente está falando? Para entender isso melhor, pense o seguinte, como é que são os textos com os quais entramos em contato todos os dias? Certamente você, durante o seu dia, você vê vários tipos de texto. Você, por exemplo, pode mandar uma mensagem para alguém, você pode ir numa farmácia, pegar uma notinha fiscal e ler, você pode ver a bula do remédio, você pode ir no supermercado, ver a composição de algum produto, a data de validade do produto que você está comprando. Você pode pegar uma apostila da escola para ler. Você pode ler a mensagem de um post do Instagram que alguém faz. Então, todos esses textos aí são completamente diferentes um do outro, se vocês pararem para pensar, né? Só que a gente pode pensar que alguns deles têm algumas similaridades, né? Apesar de diferentes, alguns são similares sim. De onde então vem essa semelhança e essas diferenças? Pensem o seguinte, quando, por exemplo, você conta uma história para um amigo seu, fala como foi o seu final de semana, uma viagem que você fez, qualquer coisa do tipo. Isso é muito diferente, por exemplo, de eu pegar um livro que conta uma história. O fato do livro contar uma história não é igual a você contar uma história para o seu amigo? Certamente. Esses dois textos aí, a história contada por você e o livro que eu acabei de pegar aqui, são, de fato, textos semelhantes nesse aspecto. Então, é aí que surge a questão dos tipos. Claro que o seu relato para o seu amigo é completamente diferente de um livro. Agora, o fato dos dois serem uma história sendo contada indica que existem algumas coisas parecidas entre eles. Tem alguém que está contando a história, tem os personagens, que são as pessoas envolvidas na história, tem um determinado momento que a história aconteceu, né? A forma que está sendo contada. Tudo isso são coisas que são elementos que são parecidos nos dois textos aí, certo? E é aí então que vai entrar os tipos textuais. Ele tem tudo a ver com isso. Então vamos lá. Tipo textual, né? Aqui eu botei o primeiro exemplo, o exemplo clássico é a redação escolar. Talvez nos seus últimos anos aí de escola, você já teve que escrever uma historinha, escrever talvez uma carta para o prefeito, para alguma autoridade. Talvez você tenha que ter escrito uma receita de cozinha, um manualzinho de instrução, qualquer coisa do tipo. Talvez você já tenha que ter escrito aquela redação modelo do Enem, né? Que é o texto dissertativo. Talvez você tenha que ter dado a sua opinião sobre um assunto. Tudo isso, gente, é a redação escolar clássica e são basicamente os tipos de texto que a gente vai ver já já. Tá? É uma aplicação direta dos tipos textuais, que são apenas 5, como vocês vão ver. Então, o conceito, o que é então tipo textual? Um tipo textual define a estrutura dos textos, o seu objetivo e a sua finalidade. Ou seja, ele vai definir, vai dar digamos, uma introdução à forma que esse texto vai ter e o que ele quer alcançar com isso e para que ele foi escrito. Tá? Então, dependendo do meu objetivo, do que eu quero alcançar com o texto, eu vou usar um determinado tipo textual. Ou seja, resumidamente, os tipos textuais são responsáveis pela forma como um texto se apresenta. A escolha de um determinado tipo está relacionada ao seu objetivo, como eu acabei de falar. E aqui embaixo, isso é muito importante, os tipos textuais são abrangentes. É como eu falei, o seu relato do seu final de semana para o seu amigo de certa forma, tem uma semelhança com esse livro aqui. Ambos é uma história sendo contada. Então é por isso que eu digo, eles têm o mesmo tipo textual, tá? É o tipo textual narrativo, é uma história que está sendo contada. Só que a forma real disso, o seu relato, a maneira como você conta, é completamente diferente desse livro.
Então é por isso, quando a gente fala em tipo textual, a gente está falando de uma coisa que é muito geral, é bem abrangente mesmo. Na nossa próxima aula a gente vai entender na coisa mais específica, os textos mais específicos, que já é o caso do gênero textual, tá bom? Então não confunda, o que é tipo, a gente está falando de uma coisa bem geralzona mesmo, que envolve os textos, tá? Então temos 5 tipos textuais, são só 5? Sim. Lembrando, tá? Essas quantidades, essas classificações, se você for pegar estudos aí sobre ele, talvez vocês encontrem no futuro aí outras classificações, mais tipos, etc. Só que em geral a gente trabalha com esses 5, então vamos definir só com isso, certo? Então, nós temos o texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e o texto injuntivo. O que é cada um? Texto narrativo é o que eu acabei de falar para vocês. É uma história que está sendo contada. Os principais elementos, todo texto narrativo tem um narrador, ou seja, alguém que conta a história. Tem personagens que vão vivenciar essa história. Tem um enredo, que é a história que vai ser contada. Tem um espaço, um local onde a história acontece. E tem um tempo, né, que vai definir mais ou menos como é que vai ser essa narrativa, se ela vai se passar num tempo que segue, digamos, o nosso relógio, né, o tempo cronológico, ou se vai se passar apenas na mente dos personagens, é o tempo psicológico. Então, todo texto narrativo tem esses elementos aqui e tem uma determinada estrutura que ele segue, tá bom? Tem uma introdução, tem um clímax e coisa do tipo, tá? Aos poucos, talvez em aulas futuras, a gente olhe o texto narrativo com um pouco mais de detalhe, com mais calma, para que vocês consigam escrever um também. O segundo tipo aqui é o texto descritivo. Como o próprio nome diz, é um texto usado para você fazer descrições. É muito comum que a gente encontre o texto narrativo e o descritivo juntos. Porque, com certeza vocês já viram, né? Um texto que está contando uma história, às vezes ele para descrever os personagens. Então, a Mariazinha tinha cabelo escuro, ela usava um vestido azul e assim por diante. Eu posso descrever a personalidade dela e assim, dentre vários outros detalhes. Então, o texto descritivo ele visa apenas a isso, descrever. A gente pode encontrar ele sozinho também em outras situações mais raras, mais específicas. Por exemplo, vou mostrar para vocês depois, é o caso de que, por exemplo, eu estou vendendo uma coisa. Então, se eu estou vendendo uma casa, um objeto, muitas vezes a gente para descrever aquele objeto, né? Ele está novo, ele está velho, ele está em bom estado e assim por diante. Então, é um texto puramente descritivo. Texto dissertativo. Texto dissertativo é aquele em que você vai dar uma opinião e você vai argumentar em cima da sua opinião. Ou seja, você vai tentar provar para o seu leitor que a sua opinião é válida. Tá? Você está tentando convencer o seu leitor disso. Então, o texto dissertativo ele é muito famoso aqui, porque é a redação do Enem. Na redação do Enem, você tem que se posicionar sobre um determinado assunto, e a partir daí você vai propor argumentos, propor ideias que confirmem a sua opinião. E essa opinião é chamada de tese. Tá bom? O próximo aqui é o texto expositivo. Texto expositivo vocês com certeza já leram vários. Apostilas de escola, livros didáticos. O texto expositivo é aquele que ele não quer te provar nada. Ele vai trabalhar em cima de alguma coisa que já é um consenso, que já é aceitável por todo mundo, e ele simplesmente busca te informar sobre aquele assunto, dar uma explicação. Tudo bem? Ele não está levantando discussão nenhuma. A forma do texto expositivo ela é muito parecida com o do texto dissertativo. A diferença é que o texto dissertativo ele problematiza alguma coisa. Ele quer discutir. O texto expositivo não está discutindo com você, ele só quer te informar. Tudo bem? E, por fim, o texto injuntivo é aquele que é feito a partir de um passo a passo para que você consiga atingir um objetivo. Por exemplo, te ensinar a montar um objeto, te ensinar a montar um móvel, te ensinar a cozinhar uma determinada receita. Então, nesses casos, sempre que a gente tem um passo a passo para fazer alguma coisa, estamos falando de texto injuntivo. Vamos ver agora os exemplos de cada um para ficar mais claro. Aqui a gente tem logo de cara, né, o cavalo e o burro. Isso é um título, bem destacadinho aqui. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, na referência do texto, a gente vai ver Lobato, tudo em maiúsculo aqui é o sobrenome, Monteiro.
Então, temos aqui uma historinha do Monteiro Lobato. A gente sabe que ele foi um escritor muito famoso aqui no Brasil e é um dos maiores escritores que a gente tem, principalmente na literatura infanto-juvenil. Vocês com certeza já pelo menos ouviram falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E aqui é do livro Fábulas. Uma fábula é um texto narrativo que tenta geralmente ensinar alguma coisa, ele tem uma moral, e geralmente é quando a gente vê animais falando e coisas do tipo, algumas das características da fábula, tá? Então, vamos ler só um pouquinho dele para a gente ter uma ideia de como é que ele está estruturado. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse. Aí olha aqui, a gente tem a outra versão, indicando uma fala. Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. Então olha só, aqui nesse texto, vou parar a leitura, se vocês quiserem pausem o vídeo para terminar de ler. Aqui nesse texto, a gente tem uma história, né, que está sendo contada por alguém, ó. Começa aqui, no início tem essas aspas. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida. Eu estou falando, tem alguém contando essa história para mim, falando quem são os personagens, o que eles estão fazendo. Aí depois é que vem os personagens falarem por si mesmos, certo? Ó, o narrador aparece bem aqui também, ó. O burro gemeu, aí 2 pontos. Aqui embaixo, o cavalo pilhariou de novo e a coisa ficou por isso. Aqui é o narrador. Todo texto que tem narrador é um texto narrativo. É por isso que vem o nome daí, tá? Além disso, como eu falei para vocês, tem personagens, o cavalo e o burro. Tem um determinado lugar onde a história acontece, uma forma de narrativa do temporal. No caso aqui é um tempo cronológico, porque as coisas estão acontecendo fora da mente dos personagens, né? Seguindo o tempo do relógio, como a gente conhece. E tem um enredo, que é a historinha que está sendo contada pra gente que quer ensinar alguma coisa. Então esse daqui é um texto narrativo, tá? Texto que conta uma história. Vamos pro próximo? Aqui a gente tem 2 textos diferentes. Primeiro, bora olhar esse aqui. Vende. Sítio perto do asfalto, casa, piscina, todo mobiliado e barbada. 45 mil acres, eu acho. Carro e facilito. 50 hectares, campo de lomba ideal para reflorestamento, pecuária e soja, 6.500 o hectare. Gente, isso aqui a gente está vendo, ó. Ele está vendendo, como eu falei para vocês antes. Ele fala, é um sítio, fica perto do asfalto, tem uma casa, tem piscina, está todo mobiliado. Ele está descrevendo para a gente as características desse sítio aqui. Então, esse aqui é um texto descritivo, né? Esse primeiro texto, então, é descritivo porque ele está descrevendo alguma coisa. Aqui, esse outro, Sony PlayStation. Se a gente for ver aqui, o manual está em várias línguas diferentes. Mas, olha, Instruction Manual, manual de instruções. Ele está falando para a gente o nome das peças, o que elas fazem, o conector e tal. Isso aqui provavelmente tem várias páginas. Aí a gente poderia folhear, ele ia dar uma instrução de como montar o videogame. Isso aqui também, no caso, é um manual de instrução, né? Ele tem elementos descritivos? Tem. Olha só, ele está me descrevendo as partes aqui e tal. Mas o manual de instrução, como está escrito bem aqui, que é o que esse texto é, ele vai tentar te ensinar alguma coisa a partir de um passo a passo. Então, esse texto aqui, ele é um texto injuntivo, certo? E detalhe, gente. Eu posso ter mais de um tipo textual em um mesmo texto? É claro que sim. Só que um tipo textual vai se sobressair em relação ao outro. É igual como eu falei antes do texto narrativo. Às vezes a gente tem o texto descritivo junto com o narrativo. Só que quando você tem uma história sendo contada, o fator de narração, né, o contar a história é muito mais importante do que as descrições que estão ali dentro. Tudo bem? É por isso que um livro que conta uma história é um texto principalmente narrativo, por mais que ele tenha elementos de descrição também. Mesma coisa acontece com esse manual aqui. Por mais que ele tenha elementos descritivos, ele é um texto injuntivo, porque o foco dele não é só descrever o videogame, o foco dele é te ensinar coisas sobre o videogame.
tá? Principalmente a partir de um passo a passo para montagem, dentre outras funções. Esse agora. Aqui a gente tem, aparentemente, uma explicação. Vamos ler um pouquinho. A palavra ciência vem do latim ciência, que significa conhecimento. Por isso é correto dizer que você tomou ciência quando tomou conhecimento de alguma coisa que aconteceu, de um fato. No sentido mais específico da palavra, a ciência é aquele tipo de conhecimento que busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral. É por isso que cientistas fazem observações, verificações, medições, análises e classificações, procurando entender os fatos e traduzi-los para uma linguagem estatística. E é aí que entra o método científico. Aí depois ele vai aqui explicar o que é o método científico. Gente, esse texto aqui não está levantando nenhuma problematização, nenhuma questão. Ele não está narrando, a gente não tem narrador contando uma história aqui. O que a gente tem é uma explicação sobre o que é ciência. Aí depois ele entra sobre o que é o método científico. Um texto que explica um assunto para você, apenas expondo ele, é um texto do tipo expositivo. Tudo bem? Bem fácil de identificar, né? Como eu falei, isso aqui poderia estar dentro, por exemplo, de um livro didático, né? De uma apostila da escola, coisa do tipo. Por fim, a gente tem aqui modelo, né? Esse parece ser o título, mobilidade urbana. Aí o texto. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Gente, olha só. Nesse texto aqui, diferente desse anterior, aqui nesse você não tem uma opinião. Isso aqui é um consenso, ciência, isso aqui, método científico, isso aqui, é algo mais, é um conhecimento aceito. Aqui a pessoa primeiro começa explicando pra gente, né? Que mobilidade urbana se relaciona à possibilidade do indivíduo poder se deslocar, etc. Aí ele entra. No entanto, o que se observa no Brasil são, principalmente nas metrópoles, congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Aqui nesse ponto, ele começa a problematizar algo que existe no mundo real. No caso, o fato de nas cidades existe um congestionamento, o transporte público é ineficaz, ele fala isso muito claramente. E, gente, esse tipo de afirmação, por mais que você concorde com ela entra na categoria de opinião, a não ser, no caso, que eu levante estudos, etc., sobre isso. Mas aqui, o que a pessoa fez foi levantar uma tese. Ela está mostrando a opinião dela acerca de um determinado assunto, e a partir daqui, ela vai argumentar para tentar provar que ela está certa, que de fato o transporte público é ineficaz e isso causa congestionamentos e assim por diante. Ele até fala aqui para a gente no final uma possível solução, né? Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Ou seja, aqui no finalzinho ele já está levantando uma ideia que pode talvez solucionar as pessoas usarem menos carros. Ou seja, criar outras formas de fazer o transporte público que a pessoa não tenha que ter um carro para poder ir para o trabalho, por exemplo. Então aqui, essa problematização, o fato dele querer levantar argumentos e sugerir soluções para o problema que ele está levantando, isso mostra para a gente que esse texto aqui é um texto dissertativo. Tudo bem? Característica do texto dissertativo é essa: levantar uma tese, uma opinião, e tentar defender ela a partir de argumentos bem estruturados para convencer o leitor de que a pessoa que escreveu o texto está certa. Tudo bem? Gente, é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam, agora vão assistir o vídeo sobre gêneros textuais. É muito importante para poder complementar esse assunto aqui. Tá certo? Beleza? Até mais.